Olá, tudo bem? Na aula de hoje iremos falar sobre notação científica. O que é notação científica? Notação científica é o nome técnico que ficou conhecido a forma de escrever números pequenos demais ou grandes demais. Na forma de escrever notação científica, nós temos um número dividido em duas partes. Uma que nós chamaremos de coeficiente ou mantissa e o outro conhecido como expoente ou ordem de grandezas. Como encontrar a mantissa? A mantissa ou coeficiente é obtida ao deslocar a vírgula à direita do primeiro número, do primeiro algarismo do número significativo. Esse deslocamento acontece por meios de divisões ou multiplicações das potências de base 10. O expoente ou a ordem de grandezas serve para determinar a dimensão ou a grandeza do número na forma escrita. Esse número, como já foi dito, ele pode ser considerado um número pequeno demais, como também pode ser considerado um número grande demais. Então, é preciso que a ordem de grandeza entre para que a gente saiba se o número é pequeno demais ou se o número é grande demais. Como isso acontece? Nós iremos ver em seguida que existe duas possibilidades para o expoente. Uma é, o expoente pode ser positivo, isso garante que o número é um número grande, ou um expoente negativo, nesse caso o número já é um número pequeno. Como foi dito, o deslocamento da vírgula pode ser para a direita ou para a esquerda. Quando a vírgula se desloca para a direita, o expoente vai ser um número negativo, enquanto que a vírgula se desloca para a esquerda, esse expoente vai ser positivo, como veremos em seguida. Está curioso? Então vem comigo. Então nós temos aqui a parte técnica do assunto, como foi dito na introdução. Notação científica é uma forma que ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito grandes ou pequenos demais. Então são números pequenos ou números muito grandes, tá? A forma de escrever a notação científica é dessa daqui, A vezes 10 elevado a N. Enquanto que esse A ele é chamado de mantissa ou de coeficiente, e o N, que é o expoente da potência de 10, da base 10, é chamado de expoente. É o próprio expoente dito, tá? Ou chamado também de ordem de grandeza. Assim nós temos uns números aqui escritos na forma de notação científica. 0,0003 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 4. Enquanto que 14 milhões é 1,4 vezes 10 elevado a 7. Como foi dito anteriormente, para encontrar a mantissa ou coeficiente, a vírgula tem que ficar à direita do primeiro algarismo significativo do número em questão. Aqui nós temos, por exemplo, 14 milhões, o número significativo é o 14. Então, você vai colocar a vírgula à direita do primeiro número, do primeiro algarismo do número 14, que nesse caso é o 1. Então, a vírgula tem que ficar à direita do 1. Então, nós temos, por isso, 1,4 vezes 10 elevado a 7. 7 por quê? Porque, como foi dito também, a vírgula vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Se a vírgula se deslocar para a direita, o expoente é negativo. Se a vírgula deslocar para a esquerda, o expoente é positivo. No caso desse número, que a gente pode concluir que não tem uma vírgula propriamente dito, ele fica no último algarismo, último zero à direita dele. Então é como se a vírgula tivesse aqui, ela vai se deslocar até 1,4. Aí você vai contar quantas casas ele vai até chegar lá. Então contando, a gente faz daqui para cá é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Daqui fica 1,4 vezes 10 elevado a 7. São quantas casas esse número, essa vírgula vai se deslocar para a esquerda. Enquanto que o número de cima, o algarismo significativo é o 3, que é o número inteiro. Então ele tem que ficar à direita do 3, a vírgula. Então ela vai sair dessa posição para chegar até aqui. Quantas casas decimais, essa vírgula vai se deslocar para a direita. Então é só contar. Daqui para cá é 1, 2, 3, até chegar no 4. Como
Como a vírgula se deslocou para a direita, o expoente é negativo. Então, para confirmar, nós temos, se a vírgula se deslocar para a direita, o expoente é negativo. Se a vírgula se deslocar para a esquerda, o expoente é positivo. Ok? Então, como dito, a ordem de grandeza, o expoente ordem de grandeza, é assim conhecida porque ela determina quais as dimensões do número em notação científica. Ou seja, se o número é grande demais ou se ele é pequeno demais. Como dito, se o número do expoente for positivo, o número é grande. Se o número do expoente for negativo, significa dizer que o número é bem pequeno, tá? Então, para isso é que existe o que nós chamamos de ordem de grandeza. E essa ordem de grandeza, ela vai aparecer sempre na forma de potência de base 10. Um exemplo aqui, quando a gente diz assim, sabemos que a massa de um elétron expressada por notação científica possui a seguinte mantissa, ou coeficiente, 9,10938356. Porém, isso aqui é só o coeficiente. Nós não temos a ordem de grandezas. A ordem de grandeza. Então, ela vai aparecer aqui para determinar se esse número é um número grande ou pequeno demais. No caso, a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a menos 28. Então, se o expoente é negativo, significa dizer que o número é bem, mas bem pequeno. Se esse número fosse escrito, tá aqui, ó, ele escrito com a potência ou com a ordem de grandezas, 10 elevado a menos 28 gramas, seria a massa de um elétron. Esse número, se ele fosse escrito na sua forma normal, na sua forma decimal, seria escrito assim, como está aparecendo aqui. Aqui nós vamos contar 28 casas decimais. Você vai contar a partir dessa vírgula para a direita 28 casas decimais. Por isso que o expoente ficou negativo 28 negativo, porque a vírgula se deslocou para a direita. Quando a vírgula se desloca para a direita, o número é com vírgula. Então ele saiu daqui e veio até o 9,10. E isso aqui ele andou 28 casas até chegar entre o 9 e 1, onde o 9 é o primeiro algarismo significativo. Então tem que ficar à direita do 9, que é o primeiro algarismo significativo. E aí você vai contar quantos saltos essa vírgula veio até chegar nesse 9. Aqui nós teremos o 28, tá? E como encontrar a ordem de grandeza? Se o número a ser escrito na forma de notação científica for decimal, de modo que a vírgula tenha de se deslocar para a direita, para encontrar a mantissa, a ordem de grandeza será negativa e igual ao número de casas decimais que a vírgula se deslocou, como foi dito. Então, se ela se deslocar para a direita, a vírgula vai se deslocando para a direita, esse expoente da base 10 é negativo. Se a vírgula se deslocar para a esquerda, aí o expoente da base 10 vai ser positivo. Caso a vírgula precise ser deslocada para a esquerda para encontrar a mantissa, a ordem de grandeza será positiva e igual ao número de casas decimais que a vírgula se deslocou. Então nós temos aqui alguns exemplos. Olha, o exemplo da massa do elétron. Até posicionar a vírgula do lado direito do primeiro algarismo significativo, nesse caso, que é o número 9, como foi feito anteriormente, ele teve de ser deslocada 28 casas decimais para a direita. Assim, a ordem de grandeza desse número é menos 28. Por quê? Porque ele se deslocou à direita. Aquele número que a gente fez agora há pouco. Agora observe o outro exemplo. Nesse caso, nós temos um número onde a vírgula não aparece. Significa dizer que esse número está colocado à direita do último zero, que no caso seria aqui. Então, para que ele fique à direita do primeiro número ou do primeiro algarismo significativo, ele tem que ficar entre o 8 e o 9. E aí é só contar quantas casas ele vai pular até chegar entre o 8 e o 9. Nesse caso, ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, então o expoente vai ser positivo. Vamos contar, ó, daqui para cá uma casa. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ele vai pular 11 casas para a esquerda. Então esse expoente vai ser 11 positivo. A forma de escrever esse número então vai ficar 8,96 vezes 10
elevado a 11. Sempre a vírgula tem que ficar à direita do primeiro algarismo significativo do número, ok? Então tá aqui. Então nesse caso o primeiro algarismo significativo é o número 8, como foi dito. Como a vírgula terá a se deslocar 11 casas decimais para a esquerda, então a ordem de grandeza desse número será 11 positivo, como escrito aqui, ok? Então, com isso, nós aprendemos a escrever um número na forma de notação científica. Esse número ele tem que ser escrito da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a n. A gente já viu que o A é o coeficiente, também conhecido como mantissa, enquanto que o n é o expoente da potência de base 10. Então, nós temos aqui como trabalhar esses números e escrever eles na forma de potência de base 10, nesse caso também na forma de notação científica. Então aqui, por exemplo, o número 0,23. Nós temos o número 0,23, então o primeiro algarismo significativo é o 2. A vírgula tem que ficar à direita do 2. Então, para isso, ela vai se deslocar apenas uma casa para a direita. Então, nós teremos o número 2,3 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque ele se deslocou apenas uma casa para a direita. Esse outro número aqui que nós já temos, 428 milhões, nós não temos a vírgula aparecendo. Quando não aparece, já sabemos que ela está à direita do último zero. Então, ela tem que sair daqui e vai caminhar no sentido para a esquerda. Ou seja, se é para a esquerda, a potência vai ter expoente positivo. Daqui é só contar quantas casas essa vírgula vai pular. Então, se você contar, você vai perceber que ela vai ficar entre o 4 e o 2, que é à direita do primeiro número significativo, que é o 4. E aí nós teremos o número 4,28 e ela vai se deslocar 8 casas. Daqui nós temos que o número, então, ele é escrito na forma de 4 vezes 28. Aliás, desculpe, o número é escrito 4,28 vezes 10 elevado a 8. Por que esse número é o 8? Porque a vírgula se deslocou em direção à esquerda, 8 casas. Então, 8 é positivo. Se ele se deslocar à direita, a quantidade de casas que ele se deslocar, o expoente é negativo. Se ele se deslocar para a esquerda, a quantidade de casas que a vírgula se deslocar, esse expoente vai ser positivo. Vejamos esses exemplos aqui, onde nós devemos escrever esses números em forma de notação científica. O primeiro exemplo, nós temos aqui 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e o número 28. Então, qual é o primeiro algarismo significativo aqui que você observa? O primeiro algarismo significativo é o número 2. Então, ele tem que vir e ficar à direita, a vírgula tem que ficar à direita do 2. Vamos identificar os algarismos significativos de todos. Dessa daqui, quem é o algarismo significativo também é o número 2. Dessa daqui também é o número 2. Desse aqui, o primeiro algarismo significativo já é o 4. Dessa é o 3. E dessa daqui é o 6. Pronto, nós identificamos os algarismos significativos. Então, é só agora observar se a vírgula vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Bom, ele tem que ficar à direita do 2, a vírgula. Então, ela vai se deslocar para a direita. Vamos contar quantas casas essa vírgula vai se deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela se deslocou para a direita 7 casas. Então, o número vai ficar 2,8 vezes 10 elevado a menos quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a menos 7. Por que o número ficou negativo, o expoente? Porque a vírgula se deslocou para a direita. Aqui a mesma coisa acontece. A vírgula tem que sair daqui até essa posição, que é a direita do primeiro algarismo significativo. Então, ela vai andar apenas uma casa. Então, esse número vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque a vírgula se deslocou também para a direita. Já no caso do terceiro exemplo, não aparece a vírgula. Quando não aparece a vírgula deve ser colocada sempre à direita do último zero ou do último algarismo. Então, ela vai se deslocar para a esquerda até chegar à direita do primeiro algarismo significativo. Observe que eu destaquei sempre o algarismo significativo dos números aqui. Então, ela
ela tem que ficar à direita, ela tem que parar aqui nesse lugar. Então ela vai se deslocar para a esquerda. Quantas casas? Vamos contar? É só contar. 1, 2, 3, 4. Então esse resultado aqui é 2 vezes 10 elevado a 4. Por que 4 e não menos 4? Porque a vírgula foi para a esquerda. Quando a vírgula vai para a esquerda, novamente, só para ratificar, o expoente é positivo. Quando a vírgula vai para a direita, o expoente é negativo. Esse número aqui também é o mesmo caso do de cima. Não aparece a vírgula. É só colocar a vírgula à direita do último algarismo, do último zero nesse caso. E ele vai ter que ficar em que lugar? À direita do primeiro algarismo significativo, que nesse caso aqui é o 4. Então ela vai sair desse lugar para esse. Então ela vai se deslocar em direção à esquerda também. Então o expoente positivo. Só contar agora quantas casas ela vai se deslocar. 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui o número vai ficar 4,32 vezes 10 elevado a 5. Por que o expoente é positivo? Só para reforçar, porque a vírgula foi para a esquerda. Então, quando a vírgula se desloca para a esquerda, esse expoente é positivo. E por que o número ficou 4,32 e não 43,2? Porque a vírgula, para esse número estar escrito em forma de notação científica, a vírgula tem que ficar à direita do primeiro algarismo significativo. E o primeiro algarismo significativo aqui é o 4. Desse número de baixo, o algarismo significativo, o primeiro deles é o 3. Então, não aparece a vírgula, a gente coloca a vírgula no final da expressão, ou no final do número, perdão. Então, aqui vocês viram que todos os números que eu coloquei a vírgula era terminado em 0. Já nesse caso não é. Não precisa terminar em 0. É sempre à direita do último algarismo. A direita do último algarismo que eu quero dizer é o algarismo que vai para a direita, né? Então, o último algarismo aqui que você vai contar, quando você lê um número, você lê o número da esquerda para a direita. Então, primeiro, segundo, terceiro. Esse 8 é o último algarismo. Então, a direita dele. Então, ela vai sair daqui e vai parar aqui, ó, que é a direita do primeiro algarismo significativo, que é o 3. Ela vai pular quantas casas? Ou vai andar quantas casas? Daqui para cá, 1, 2. Então, esse número vai ficar 3,48 vezes 10 elevado a 2. 2 casas para a esquerda, 2 positivo. O último exemplo nós já temos 0,123468. 4068. Então, qual é o primeiro número ou qual é o primeiro algarismo significativo que a gente vê nesse número? É o 6. O primeiro algarismo significativo. 0 não se conta como algarismo significativo. A vírgula vai se deslocar para a direita até chegar à direita do 6 e ficar entre o 6 e o 8. Então vamos contar quantas casas ele vai se deslocar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então o resultado é 6,8 vezes 10 elevado a 5. Bom, esse vídeo foi apenas para mostrar para vocês como se escreve um número na forma de notação científica. Nós iremos trabalhar também as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão com números escritos na forma de notação científica. Mas isso é assunto para as próximas aulas ou para os próximos vídeos. Então, esse vídeo te ajudou? Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também esteja precisando desse vídeo nesse momento. Se inscreve no canal para que você possa ser avisado quando eu postar um vídeo novo e compartilha com teus amigos. No mais, um abraço e até a próxima. Tchau!